dia, fiel. Bom dia a todos, tudo bem? A gente tá voltando aí a gravar depois de quase 2 dias, né? Infelizmente. Foi quinta para sexta no hospital e ontem fiquei. Não tinha como fazer nada. Estamos fazendo aqui no sacrifício, na verdade. Parece que meu corpo não tá aqui. Mas eu peço desculpas a vocês por esse um dia e meio aí, quase dois, sem trazer informação. E a gente vai tentar fazer o melhor possível hoje, inclusive na transmissão. Espero contar com vocês, beleza? A gente vai tentar fazer o melhor possível. Sei que não vai ser o ideal, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Legal? O assunto é o Rojas, mas eu tenho algumas coisas para falar antes que eu acho muito importante. E sobre as contas do Corinthians, as dívidas do Corinthians, né? Algumas medidas estão sendo tomadas, precisam ser tomadas. E algumas pessoas parece que às vezes não entendem isso. Ou se toma uma medida um pouco mais amarga, vamos dizer assim, ou o Corinthians não pagar as suas contas, tá? A gente vai falar sobre isso também. Bom, antes eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário. E o Rojas prova que é mais paraguaio do que qualquer coisa, né? E aí eu deveria perguntar isso pro Duílio, né? Ou pro empresário do Rojas, qual que é a diferença do nosso dinheiro pro dinheiro do time do Los Angeles. Eu vou explicar para vocês também. Romero sai via de renovar mais um ano de contrato. Acho besteira, acho que o Romero não produz mais. Mas será que é por gratidão ou por condição técnica? Se for por condição técnica, desculpe. Eu não renovaria com o Romero, sinceramente falando. A não ser que, como ano que vem, provavelmente eu tenho que dosar muito bem para contratar alguém. Ó, não vai dar para contratar nada melhor, fica o Romero aí. Aí tudo bem, né? Será que é isso? Não sabemos ainda. Legal? Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário. Ontem a rodada foi perfeita pro Corinthians. Derrota do Fluminense, derrota do Grêmio. Já era, entre aspas, esperado, né? Deixa eu falar um pouco mais dessa rodada. Que se o Corinthians conseguir uma vitória, pode colocar o Coringão lá na frente, lá em cima. E olha, sonhar não custa nada, não é? Então é isso. Vamos falar desse Corinthians antes. Corinthians! É o nosso bom dia, né? Bom, vamos lá. Sobre as contas primeiro, né? Sobre as contas? Sobre as contas. Todo mundo sabe que o Corinthians está cheio de dívida. Marcão, é chovendo molhado. Concordo. Só que alguns atos, algumas atitudes terão que ser feitas daqui para frente. Ou o Corinthians toma algumas atitudes, ganhar prazo para negociar suas dívidas, por exemplo, procurar de alguma maneira evitar esses bloqueios judiciais, ou o Corinthians procurar alternativas para que isso ocorra, ou o Corinthians não vai conseguir pagar suas dívidas, gente. Vai ser uma sucessão de bloqueios atrás de bloqueios, atrás de bloqueios, e vai chegar uma hora que não vai conseguir nem pagar, nem honrar o que está sendo honrado até agora, que são os salários. Tá? Porque o que está se fazendo é das tripas coração para se manter os salários em dia, não só do futebol, falando de todos aqueles que trabalham no clube, em todos os setores. O Corinthians precisa fazer alguma coisa. Cada bloqueio que ocorre nas contas do Corinthians é um desespero total. É um desespero total. Que já se começa a fazer contas como vai se honrar compromissos. Mas é que tá, paga os atrasados por causa das medidas judiciais, que são os bloqueios, e as contas novas vão envelhecer. E onde você quer chegar com isso, Marcão? É simples. Conta nova não paga, eu deixo envelhecer. Não vai conseguir pagar. Em outras palavras, olha, tá vendo como ele recebeu ali? É assim que talvez você receba na frente. Só que vai chegar uma hora que não vai ter condição de ter um time competitivo, não vai ter condição de ter nada, e, consequentemente, time que não ganha título, que não disputa nada, não faz a torcida crescer, enfim, né, tudo não disputa outras competições, vive vendo o risco de não cair, gente, não vai entrar dinheiro. Aí a tendência
realmente sucumbir. O Corinthians só não foi pro vinagre ainda porque é muito grande. O Corinthians é gigantesco. E a sua torcida é inigualável. Não existe nada igual. Não existe nada igual. Não existe. Então, se não fosse a torcida do Corinthians, o clube já tinha ido faz tempo pro vinagre. Então é o seguinte, gente. Ou o Corinthians toma algumas atitudes urgente, para tentar evitar esses bloqueios, para tentar evitar, tentar de alguma maneira ter algum fluxo de caixa, né? Ou o Corinthians realmente vai ter sérias dificuldades, né? Ou o Corinthians começa a pensar nesse fundo imobiliário, tem que fazer alguma coisa, gente. São mais de 100 milhões de reais de juros por ano. Mais de 100 milhões de reais de juros por ano. O Corinthians pode ter 25% da sua renda comprometida só com juros no ano que vem. Já pensou? Para quanto iria esses juros? Pense nisso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar com vocês é o seguinte. O Corinthians foi atrás do Rojas, né? E aí eu gostaria de perguntar pro antigo diretor de futebol, o ex-presidente do Corinthians, para explicar isso pra gente. O Botafogo chegou por 600 pau pro Rojas. O Corinthians foi lá e falou, dou 1 milhão. Bom. Sabe quanto o Rojas ganha no Los Angeles? Lá, o time do Messi? Equivalente a 200 mil. O que ele ganha nos Estados Unidos é equivalente a 200 mil reais hoje. E a pergunta é, será que o nosso dinheiro vale... Será que o Corinthians é tão mal assim? Que para um cara jogar aqui, você tem que pagar 5 vezes mais? Do que um time que não tem expressão nenhuma no futebol, no mundo do futebol? Ou é porque ele se tocou que ele é um paraguaio mesmo e falou, eu não sou um jogador original? Pelo menos o Corinthians pagou gato por lebre, o Corinthians que se vire. Porque o contrato da vida dele foi com o Corinthians, gente. E aí fica a pergunta, o ex-presidente contratou um cara por 1 milhão, não pagou um mês de salário pro cara, não pagou nada pro cara. A PIC estourou agora, vai estourar lá na frente o processo. E aí eu fico me perguntando, o cara ganhava 1 milhão no Corinthians e foi jogar nos Estados Unidos para ganhar 200 mil reais. Gente, é um absurdo. É um absurdo, o absurdo do cúmulo do absurdo. Eu não consigo entender isso. Eu gostaria que vocês me explicassem. Tem lógica isso, gente? Fica a pergunta. Bom, esse vídeo tem o apoio da KSK Consórcio, a nossa parceira comercial. Você precisa comprar um carro, uma moto e ainda não conseguiu porque os juros estão muito altos, financiamento fora da realidade. A gente sabe disso. Por isso, a KSK criou o projeto Corinthians Premia Mais, que é feito para nós, que somos um bando de loucos. Aqui com parcelas a partir de R$ 233 por mês, um pouco mais do que R$ 7,50 por dia, você já adquire o seu consórcio e pode ter o seu carro, sua moto, trabalhar no aplicativo, levar a família para passear, né? Olha que top. E você consegue realizar o seu sonho. Lembrando que a KSK é patrocinadora do basquete feminino, do Sub-20 na Copa São Paulo Júnior do ano passado, desse ano, desculpe. E ainda é o patrocinador master, né? Oficial das Brabas, que amanhã, né? Estarão disputando mais uma final de campeonato. Nós estaremos lá na Arena Neoquímica, prestigiando as Brabas, né? E por fim, você ainda concorre a um prêmio mensal de 30 mil reais. Se ganhar, show Marcão pro churrasco. Ah, Marcão, mas é sorteio, né, irmão? Sorteio demora demais, consórcio demora, você pode dar um lance. Se não tiver o dinheiro, digite corinthianspremiamais.com.br, simule e contrate online ou fale conosco. O Birubiru, nosso embaixador da marca. Só que a vantagem é o seguinte, gente. A KSK tem 2 modalidades de consórcio que pode te ajudar você ter o seu consórcio sem alterar, sem onerar o seu orçamento mensal. Quer saber mais? Digite corinthianspremiamais.com.br. KSK, fazendo parte de um bando de loucos, beleza? Bom, agora eu te fazer o seguinte. O Corinthians vem em franca ascensão no campeonato, 3 vitórias consecutivas. Dos últimos 9 pontos disputados, ganhou 100%, ótimo. Hoje o Timão é o 13º na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar aqui a tabela.
e com uma vantagem que há muito tempo o Corinthians não tinha: jogos a menos. É mesmo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. O Timão tem jogos a menos. Opa. Olha que legal. O Corinthians sempre teve jogos a mais, né? Todo mundo tinha jogo a menos que o Corinthians, agora é o contrário. Ó. Nesse momento, o Grêmio já tem 33 jogos e tem 39 pontos que perdeu ontem. O Fluminense completou seu 33º jogo ontem também e tem 37 pontos. O Timão tem 38 com 32. Se o Corinthians, e nós vamos acreditar nisso, vence hoje, o Corinthians vai a 41. Encola aqui no Atlético Mineiro e passa a ser o 11º colocado com 2 pontos de vantagem para contra o Grêmio. Abre 4 pontos do Fluminense, abriria 3 pontos do Vitória, 2 do Grêmio. E dependendo dos resultados aqui, né, se Atlético Paranaense e Juventude não pontuarem hoje, que seria sensacional, o Timão ia 41 e abriria 7 pontos do Z4. Top demais, né? Seria sensacional. Ontem o Fluminense perdeu para o Internacional por 2-0. Né? O Inter estava ganhando, estava 1-0 até o finalzinho do jogo. Aí o Bruno Henrique fez o segundo gol. O Palmeiras achou um gol lá no finalzinho, né, no segundo tempo. Estava 0-0. E achou um gol lá, acho, se não me engano, foi do. Esqueci o nome. Estevão, né? O Estevão fez o gol e venceu o Grêmio por 1-0. Bom, ótimos resultados para nós. Né? Corinthians vai a Vitória hoje, enfrentar a Vitória da Bahia. Jogo de 6 pontos, ganhando vai a 41. Botafogo recebe o Cuiabá. Existe uma grande possibilidade do Cuiabá não pontuar, enormes, e o Botafogo vencer, manter o Cuiabá lá embaixo. Cruzeiro e Criciúma, um jogo que o Cruzeiro, se quer alguma coisa no campeonato, precisa pensar em vencer o Criciúma. Aqui pode surgir um bom resultado pra gente. Juventude e Bahia, se o Bahia quer se manter ali brigando por uma pré-Libertadores, não pode pensar em outro resultado que não seja positivo. Né? Fortaleza e Vasco, eu sou mais Fortaleza para se manter lá na briga. E aqui Atlético Goianiense e Bragantino, só que o Atlético Goianiense ganhou um fôlego, né, gente? O Atlético Goianiense venceu o Atlético Mineiro na última rodada, achou um gol no finalzinho, no último minuto de jogo ali, e ganhou do Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense hoje, ele já tá, matematicamente ainda não está rebaixado, mas estava morto, né? Só que se o Atlético Goianiense ganha hoje do Bragantino, ele vai a 28. Se o Cuiabá perde, ele iguala o Cuiabá. Se o e ele ganha do Bragantino e vai a 28, o Bragantino tem hoje 10 pontos à frente do Atlético Goianiense. Aqui é jogo de 6 pontos para o Atlético Goianiense. Se ele ganha, ele vai a 28, cai para 7. Se Juventude e Atlético Paranaense não pontuarem, o Atlético Goianiense volta para a briga para não cair. Porque ele vai estar a 6 pontos, né? E aí, cara, o Patinho Feio passa a ser um time que vai brigar por tudo, de qualquer maneira pelos pontos, porque vai criar esperança. Já nasceu essa esperança de sair do rebaixamento. Se ganhar do Atlético do Bragantino jogando em casa hoje, o Atlético Goianiense passa a brigar para não cair. Olha que loucura. São Paulo e Atlético Paranaense. Lógico que São Paulo quer se manter no G4, tem que vencer. E Flamengo e Atlético Mineiro. E tem um jogo atrasado que vai ter no meio da semana aí. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem que pensar em pontuar. Bom, essa é a rodada. Na rodada que vem, olha só, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense perde os 2 jogos que tem aí pela frente, né? Ele entra num desespero contra o Atlético Goianiense. E se o Atlético ganha do Bragantino, ele tá vivo. Respirando para o aparelho, mas tá vivo. Né? Por quê? Porque o Bragantino recebe o São Paulo. Olha só. O Criciúma, jogo de 6 pontos com o Vitória. Vamos supor que nós fomos à Bahia e vencemos. Tá? Grêmio recebe o Juventude. Jogo de 6 pontos. Cuiabá recebe o Flamengo. Perdeu do Flamengo, Cuiabá tá morto. Né? E aí, gente, e nós vamos receber o Cruzeiro. E se a gente empatar na Bahia, Marcão? Vamos a 39 pontos. Legal. A gente recebe o Cruzeiro em casa. O Bragantino recebe o São Paulo. Acho que o São Paulo é favorito. O Atlético Paranaense recebe o Atlético Goianiense, que se ganhar do Bragantino, vem com ânimo renovado.
Criciúma e Vitória é jogo de 6 pontos. E Grêmio e Juventude também é jogo de 6 pontos. Então alguém vai ficar para trás dessa bagunça toda aí. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. É isso. Sobre a classificação, é isso. Lembrando que o jogo é às 4h30 da tarde. Tá? Na Bahia, né? Corinthians e Vitória, né? Nós vamos fazer o nosso pré-jogo às 2h30. Eu não sei se haverá transmissão hoje. Eu vou conversar com o Reis, se o Reis pode me salvar. Que eu, particularmente, não estou em condição nenhuma de fazer, pra falar a verdade. É isso. Então, são esses assuntos que nós vamos trazer para vocês, as dívidas do clube, a situação do Rojas. Mais tarde tem pré-jogo aí de Corinthians e Vitória. Vamos, né, dar uma passada geral nisso aí. E conto com vocês mais tarde. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu, fiel.